Assim, eu fiz isso que você fala assim, inclusive fui chamado para uma entrevista de emprego. Sabe o que eu faria agora? Assiste esse vídeo inteiro, pega aqui essa informação que a gente vai passar para você, entre em contato com essas empresas lá. Boa. Mesmo você tá no Canadá ou tá no Brasil, tá o nome dela no... Sejamos sinceros, seja sincero, olhe para essa lente e diga, você acha que nas grandes cidades do Canadá, eles ainda estão precisando atrair imigrantes de fora do Canadá? Sinceramente. Eu acho que não precisa. Você pegar cidades como Toronto, Vancouver, Calgary, as grandes cidades do Canadá, Montreal, eu não acho que essas cidades estão precisando de imigrantes. Mas tem emprego. Não, tem emprego. Se eu for para elas, eu vou conseguir emprego, tem dependendo emprego. da minha área. Mas sabe qual? O meu ponto é o seguinte, a maior parte das pessoas que migram para o Canadá, eles vão para esses grandes centros. Então, fica todo mundo no mesmo lugar. Então essas cidades, naturalmente, elas já têm muito imigrante chegando naturalmente no Canadá. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho um contraponto disso que o Caio está falando. No interior do Canadá, nos lugares mais afastados, eles têm falta de mão de obra. E não é a gente que está falando isso. Deu na mídia canadense. A gente vai ler 3 artigos aqui da mídia canadense dizendo tem lugar no Canadá que as empresas têm dificuldade de manter o funcionário e contratar. É, porque é aquela história que todo mundo... As pessoas falam assim, mas eu ouvi falar que o Canadá está precisando de imigrantes. É. Tá, mas em determinadas regiões, determinados locais, determinadas profissões... Né? É tudo uma questão específica, né, cara? Vamos comentar a respeito disso, só que antes, entre o dia 6 a 8 de maio, a gente vai fazer um curso gratuito, evento online gratuito, como sair do Brasil e imigrar para o Canadá. O link vai estar na descrição, irmãospreza.com, o nosso canal do WhatsApp, você precisa estar cadastrado no nosso canal do WhatsApp para você receber o link do curso. E agora eu quero dar o contraponto. Isso tudo que você falou, acho que a gente tem que falar isso, tem que deixar claro isso, mas vamos para o contraponto. A gente vai colocar o link na descrição desse vídeo. Artigo da CBC News aqui do Canadá. A cidade de Thompson, em Manitoba. Thompson, tem gente que está falando assim, eu não sabia que existia uma cidade chamada Thompson, em Manitoba, na província de Manitoba. Você sabe qual que é a distância dela para a capital? Mais de 700 quilômetros de Winnipeg, essa cidade. De Winnipeg, tá? Você tem que viajar o quê? Fica realmente no fundo. No fim. Não é nem o fim, porque o Canadá é muito grande, né? É. Mas fica a 700 quilômetros. Já do interior. Já no interior. A gente já está falando do interior. Interior do Canadá. É. E deu na mídia que eles estão precisando de trabalhadores nas mais variadas áreas. Olha só, a cidade só tem 14 mil habitantes. Como praticamente todas as cidades no interior do Canadá, elas são pequenas, sim, né? Segundo o censo da cidade, presta atenção se sua profissão está nessa lista, 7 mil pessoas estavam trabalhando na cidade, 7 mil. 14 mil habitantes, 7 mil, ou seja, só tem trabalhador na cidade, né? Basicamente, né? Se você for descontar a porcentagem de pessoas aposentadas e crianças... Praticamente todo mundo está trabalhando, está todo mundo em Thompson para trabalhar, porque está sobrando emprego lá, sim. Não é nem questão assim da economia, é uma questão que ninguém vai para lá. Então olha só. As pessoas que nascem lá, elas saem de lá. Para ir para grande centro. Conseguiu uma namorada em Winnipeg, conseguiu um namorado em Winnipeg. Eu não quero ficar em Thompson, porque aqui em Thompson minha mãe fica vendo o que eu estou fazendo. A cidade é muito pequena. Ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo. Eu estou indo para Winnipeg. Aqui, então dos 7 mil pessoas que estavam trabalhando em Thompson, 1.200 em mineração, porque o Canadá é muito rico em mineração. Mais de 1.000 em saúde. Aí tem acomodação, setor alimentício, a parte de educação e a parte de comércio. Então está distribuído basicamente nesses setores. E o artigo entrevistou a presidenta da Câmara de Comércio de Thompson. E ela falou assim, que ela é gerente também de um hotel em Thompson. Ela falou que tem dia que ela tem que como que chama? Arrumar o quarto dos hotéis porque falta camareira. E é o hotel o quê? O Best Western, aquela rede americana, né? De hotel. Caio, já tem gente assistindo esse vídeo mandando currículo pro Best Western de Thompson. Sabe o que eu faria? A gente já fez isso no passado e uma pessoa depois retornou pra gente e falou assim, eu fiz isso que você fala assim e tive, inclusive fui chamado para uma entrevista de emprego. Sabe o que eu faria agora? Assiste esse vídeo inteiro. Pega aqui essa informação que a gente vai passar para você das cidades, entre em contato com essas empresas lá. Manda o seu currículo para essas empresas. Boa. Mesmo você tá no Canadá ou tá no Brasil, pega isso como uma fonte para você já começar, você quer saber? Deixa eu mandar o currículo. Deixa eu fazer isso, deixa eu dar uma pesquisada. Eu vou mandar um e-mail para ela. Vou mandar um e-mail para ela. Tá o nome dela no artigo que a gente vai colocar. Tem o nome da gerente, né? E ela falou o seguinte no artigo. Se você é um investidor que abriu uma empresa em Thompson, você precisa de pessoas para trabalhar isso e você vai ter um extremo desafio de conseguir
compor o quadro de funcionários da sua empresa. É um ciclo, né? Porque se é difícil você achar funcionário, você acaba não atraindo muita empresa para abrir e aí vai indo, né? É um ciclo vicioso. Né? Um outro exemplo do artigo, para o pessoal que trabalha, vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês trabalham na parte mais de alimentação, né, de restaurantes. Bacos Bar Grill, ó, já tem gente mandando currículo, eu consigo ver que já tem gente mandando currículo, cara. Bacos Bar Grill, ele está com dificuldade de manter também funcionário trabalhando no restaurante. Ele falou assim, olha o problema deles, eles estão recebendo bastante currículo, mas no final das contas ninguém aplica. Um caso muito semelhante, a gente comentou há meses atrás de uma cidade no norte de Nova Escócia, também com o mesmo problema. Lembra? Uns meses atrás. Que o pessoal fica metralhando o currículo, mas chega na hora e fala assim, putz, eu não vou para Thompson. Sabe o que é impressionante? Recentemente, a gente estava contratando por uma vaga. Alguns meses atrás também a gente estava contratando e a gente postou. Eu postei isso no Indeed, no site de emprego, tudo. Assim, 99%, sem exagerar, tá? 95% dos currículos que a gente recebeu das pessoas que contactaram, a pessoa não sabia nem direito para que vaga ela estava aplicando. Metralhou o currículo. É isso que aconteceu. Era impressionante, assim, 95% é lixo. Então, ó, pessoal, não metralhe o seu currículo no restaurante de Thompson, não faça isso. Só mande o currículo se você realmente quiser uma vaga de trabalho aqui. E manda e-mail e fala assim, ó, eu vi que você vi num vídeo, né, na internet, no YouTube, que você tá precisando, não sei o que, tal. Faz isso, sabe? Não dá uma que você só tá metralhando, fazendo spam. Mas antes da gente continuar, a gente gostaria de perguntar para você, sinceramente, responda de forma sincera, você continua focada em ir para as principais cidades do Canadá, Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary, etc., ou você realmente está considerando, fala assim, eu vou para os lugares que realmente estão precisando de trabalhadores? Não precisa ser Thompson, a gente vai falar de outras cidades daqui a pouco, maiorzinhas do que Thompson, com clima melhor do que Thompson. Então vamos seguir, cara. Porque o clima em Thompson deve ser... É que nem aqui, né? Pouco pior. É pior. É bem pior. Pô, pior do que aqui? Uau. A gente está na primavera, pessoal. A gente está em meados de abril. Descongelou o lago. Descongelou no final de semana passado. Vai ter festa, vai ter uma celebração que o lago descongelou aqui. Tem que dar uma brincadinha, né, cara? Então, ó, escassez, olha só, olha a gravidade. Antes de a gente passar para a próxima cidade, a prefeitura de Thompson falou o seguinte: faltam trabalhadores também para trabalhar na prefeitura. Trabalho de escritório, finanças, estação de tratamento de água, operador de equipamento pesado e mecânicos. Eles estão precisando também de trabalhadores. A prefeitura de Thompson tem 120 funcionários, 10% está sem ocupar. Eles não estão conseguindo ocupar, principalmente quando a vaga é um pouco mais qualificada, é mais difícil de encontrar uma pessoa. É complicado, nessas cidades você tem às vezes um contraste muito grande, né? Você tem uma demanda por profissionais técnicos, porque às vezes é uma região rural, tem mineração, tudo. Então você tem uma demanda por profissionais técnicos, como mecânico, como você citou, mas também você tem a parte de infraestrutura das cidades também, que às vezes exige um pessoal que eles chamam de trabalhador qualificado. E é aí que está a dificuldade, né? Fica mais difícil ainda você conseguir um trabalhador, né? Agora vamos falar de... a Thompson tem uma faculdade. Leiam no artigo que tem uma faculdade que você pode estudar em Thompson. Agora vamos para um artigo interessante. A cidade de Sudbury, que é a maior cidade do norte de Ontário, no interior de Ontário. Tem 160 mil habitantes. Cara, o interessante dessa cidade é que ela faz parte já de um programa de imigração, ele seleciona imigrantes. Faz programa rural, inclusive no artigo é só assim, a gente já obteve um resultado bom, uma ajuda boa com esse programa de imigração federal, o programa do rural, porém ainda não é o suficiente. Eles já aprovaram em 2023, só em 2023, mais de 500 pessoas que foram para Sudbury e migraram através desse programa da província. Então é considerado um sucesso o programa, né? Só que mesmo assim, especialistas de emprego, segundo o outro artigo que a gente vai colocar na descrição do vídeo, é o mesmo problema de Thompson. Eles estão com escassez de mão de obra. Eu vou até ler rapidamente aqui, ó. A escassez de mão de obra é um problema persistente na cidade, que inclui vendas de varejo, cozinheiro de restaurante, a parte de limpeza e a parte de atendimento de cliente. A cidade também tem a falta de trabalhador nessas áreas. Agora, para fechar o vídeo, o melhor clima do Canadá, região de Vitória, capital de British Columbia, ilha de Vancouver,
é um dos melhores lugares de clima no Canadá, né? Sim. O clima ele é ameno, pouca neve. Eu acho que o melhor clima do Canadá é a ilha de Vancouver. É a ilha de Vancouver, né? Mas sabe o que é interessante? Eu não imaginava isso quando a gente estava fazendo a pesquisa para gravar esse vídeo, e que lá eles também têm falta... vamos por aqui. Vamos atravessar. A ilha de Vancouver também está em falta de trabalhadores. Inclusive, cara, a gente estava assistindo uma série no Netflix da parte de... Timber. Que eles cortam as árvores, produz a madeira, né? Que tem muita madeira na ilha, né? E assistindo esse Netflix, você vê que é difícil, quando eles demitem uma pessoa, é difícil eles encontrarem uma outra pessoa. E foi engraçado, porque esse negócio, esse documentário, né, esse reality show, não tem nada a ver com imigração, nada. E o tiozão, dono da empresa, falou assim, porque tem um funcionário dele que pediu demissão, né? E ele falou, cara, é muito complicado encontrar não sei o quê, ninguém quer trabalhar aqui, ninguém quer morar aqui no interior. E é na ilha de Vancouver, né? É na ilha de Vancouver. Né? E é um trabalho que não é todo mundo também está disposto a fazer. Isso daí eu acho que é uma informação importante também nesse vídeo, né, cara? Uma coisa é você dizer, tem determinadas regiões que ainda estão precisando de trabalhadores, estão precisando atrair imigrantes. E dentro disso, eu acho que a gente precisa adicionar isso, determinadas áreas profissionais, a demanda é ainda maior, né? Tem isso como esse seriado do Netflix. É um quebra-cabeça, né? É uma questão de região, profissão e assim, sem tirar também a importância do perfil da pessoa, que eu acho que é o mais importante de tudo. Que a gente não está falando no início do vídeo, que talvez Calgary, Vancouver, Toronto está precisando de muito imigrante, mas também se você tem um perfil bom, se você é um profissional bom, se o nível de idioma é bom, entendeu? Você vai conseguir emprego. Nessas cidades, também é a mesma coisa, não adianta você falar assim, eu fiquei sabendo que em Thompson estão precisando de imigrantes. Se você é aquela pessoa que vai chegar em Thompson e achar que os empregadores vão estar de joelho, também, e você não se preocupou com o seu perfil, não se preocupou em falar inglês, idioma, network, tudo isso, também não adianta nada. Entendeu? Então você não pode tirar o fator você da jogada. É o fator Canadá e o fator você. Exatamente. Essa é a equação, né? Fator Canadá, ok. Fator você, aí você tem que saber, né? É isso que o Caio está falando, né? E olha que interessante, na ilha de Vancouver, a Associação de Empreiteiros Independentes em British Columbia, 77% das empresas de construção na ilha de Vancouver afirmam que vai faltar trabalhador. 77% está falando assim, vai dar M, 3 pontinhos. Vai faltar trabalhador para atuar na área de construção. E eles dizem o seguinte, o salário, mesmo aumentando o salário no setor de construção em British Columbia, 4% vai aumentar esse ano 4%. E 6% em 2025, para tornar o negócio mais atrativo. Mesmo assim, 2/3 das empresas falam assim, a gente vai ter problema de falta de mão de obra na ilha de Vancouver. E eles têm que fazer essa questão de aumento do salário, porque eu acho que é um dos problemas que eu vejo aqui de Vitória. Porque veja bem, qual que é o problema de Vitória? Pô, é o melhor clima do Canadá, todo mundo quer ir para lá. Todo estudante internacional quer ir para lá, todo imigrante quer ir para lá. Qual que é o problema de Vitória? É o alto custo de vida. Então, se a empresa não oferecer um salário que é suficiente, fala assim, vem pra cá, que você vai ter emprego. Vai pagar as contas. Vai pagar as contas, então eles têm que aumentar o salário. Que nem uma vez a minha esposa, ela comentou, porque a minha esposa trabalhou na Air Canada, né? E ela conhecia, a gente morou em Vancouver, então ela conhecia um pessoal de Vancouver. E ela comentava que a dificuldade que a Air Canada tem em contratar pessoas em Vancouver. Por quê? O aeroporto de Vancouver ele é muito isolado. Então você demora muito para chegar até lá. O custo de vida é muito alto. E às vezes, dependendo da vaga, às vezes o salário é muito baixo. Então as vagas em Vancouver tinham que pagar muito mais do que a mesma vaga em outras cidades do Canadá. Talvez seja o caso aqui. Porque senão as pessoas não iam. Por exemplo, o salário médio no setor de construção em British Columbia é $78 mil por ano. $78 mil por ano, que é um salário considerado acima da média da província de British Columbia e um salário considerado bom. Sim. Um salário muito bom, né? Está acima da média das profissões, né? $78 mil. E mesmo assim, eles estão dizendo que uma boa parte das empresas estão com medo que não vai ter gente suficiente. Sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas confundem Vancouver com a ilha de Vancouver. Vancouver realmente não deve estar precisando de imigrante. Eu acho que já tem imigrante, estudante internacional suficiente em Vancouver. Sim. Só quando você fala da ilha de Vancouver, que não tem nada a ver com Vancouver, é a ilha que fica na frente
norte de Vancouver. Aí tem regiões remotas, cidades menores que poucos imigrantes estão. Eu já viajei sim. bastante dessa região, é muito menos imigrantes. Você nessas tira regiões. Vitória, aquela região central de Vitória, Você vai subindo aí, você vai subindo, tem um monte de cidade que é cidade pequena, né? cidade pequena. A minha esposa conseguiu uma job offer, uma oferta de trabalho numa ilha entre Vancouver e a ilha de Vancouver. E na época não tinha ninguém. Ela era a única candidata. Eles falaram assim, ó, pelo amor de Deus, pega essa vaga, setor administrativo numa empresa de pesca, pega essa vaga, a gente te dá o job offer, você imigra para o Canadá através do programa de British Columbia, e aí ela fez tudo, né, e imigrou através disso. É engraçado, né? Você fala assim, não, eu vou para uma ilha de 10 mil habitantes, não vai ter emprego lá. Mas tem esse outro lado, é por isso que a gente gostaria de saber, para você que está assistindo esse vídeo, você arriscaria? Você iria para o interior? Fica a pergunta no ar, né? Você iria para Thompson? Você iria para o interior de Manitoba? Você iria para o interior aqui de Alberta? Ou mesmo, você iria para a ilha de Vancouver? Para garantir a imigração? Para garantir a imigração. Eu acho importante isso também. Eu sei que pouca gente chega no final do vídeo, nesses últimos segundos, minutos. As pessoas confundem a vida que elas querem ter no Canadá com a estratégia que elas precisam utilizar para imigrar. Se preocupe antes com a estratégia. Depois você pensa qual que... Aí você vai direcionando, porque uma vez que você imigrou, aí você vai direcionando a sua vida para aquilo que você quer. Não tenta resolver os dois ao mesmo tempo. Né? Vamos terminar o vídeo com essa ótima dica do Caio. E se você tem alguma coisa a dizer para o Caio disso que ele disse, assim, eu estou disposto, eu estou disposta, eu vou fazer isso, eu vou colocar o Plano Canadá, a estratégia do meu Plano Canadá, acima do meu bem-estar inicial no Canadá. Exatamente. Então responda abaixo se Pensamento você a está longo disposto prazo, ou né? disposta. Então é isso. Um grande abraço. Não se esqueça, todos os links que a gente comentou vão estar na descrição. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.